Hoje, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A CNBB ela possui uma comissão que articula ações com a sociedade civil e o poder público para combater o tráfico de pessoas. Para falarmos sobre a importância desse tema e o trabalho dessa comissão, eu vou conversar agora com o Francisco Alan. Ele é membro da Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB e da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra. Bom dia, Francisco. Bom dia, Padre Gedeilson. Bom dia, irmã Marisa. Agradecemos por esse espaço de conversar, dialogar sobre um tema bastante latente no Brasil e no mundo. Exatamente. Francisco, eu queria primeiro agradecer pela sua disponibilidade em estar conosco aqui no nosso programa. Eu queria te perguntar quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta nesse combate aí do tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas, infelizmente, é uma realidade que afeta o nosso país, principalmente em regiões rincões pobres, né, da nossa nação brasileira. Geralmente são homens e mulheres que são aliciados com promessas enganadoras, né, de trabalho, e que quando esses trabalhadores ou trabalhadoras chegam nessas regiões para trabalhar ou até traficados para outros países, se deparam com situações de exploração, né? E hoje, por exemplo, nós celebramos e fazemos memória nesse 28 de janeiro como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é uma chaga social muito presente aqui no Brasil e que anualmente, né, pessoas, principalmente homens e mulheres, são encontradas nessa situação que fere a dignidade da pessoa, mas que também fere os direitos sociais básicos, principalmente o direito ao trabalho, né, garantido na Constituição Federal, mas que muitas vezes esses direitos não são respeitados. Um dos principais desafios é a implementação de políticas públicas, né, que possam garantir dignidade a esses homens e mulheres que passam por essa situação de tráfico de pessoas para os diversos fins, dentre eles o trabalho escravo, nessa implementação de políticas públicas que garantam moradia, que garantam emprego, trabalho, renda, saúde, educação, assistência social, principalmente nesses municípios ou regiões, né, que a gente considera assim, vulneráveis, né, para o aliciamento desses homens e dessas mulheres. Francisco, como a comissão ela tem trabalhado para sensibilizar, né, a comunidade, para sensibilizar a sociedade e as autoridades públicas sobre essa importância, né, de erradicar o tráfico e o trabalho escravo? Então, a comissão ela tem um trabalho relevante, né? Essa comissão ela nasce, hoje ela é comissão especial, mas ela iniciou em 2009 com 2 GTs, os GTs contra o tráfico de pessoas, que aí tinha uma centralidade na questão da exploração sexual, né, de mulheres, e o GT de tráfico de combate ao trabalho escravo, né, muito conduzido pela Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral dos Migrantes, a Rede Um Grito pela Vida. A partir da campanha da Fraternidade de 2014, que a nossa igreja fez sobre fraternidade e tráfico de pessoas, a partir daí nós fomos introduzindo ainda mais essa temática no âmbito da CNBB, criando-se hoje essa comissão especial que desenvolve um trabalho de prevenção nas comunidades, um trabalho de formação, formando agentes de pastorais, né, das pastorais sociais, das pastorais fundamentais, dos organismos que compõem a nossa igreja, né, no aspecto de dar visibilidade a esse tema, de aprofundar esse tema, mas, sobretudo, a partir de ações muito simples, né, rodas de conversa, palestra nas escolas, palestra nas comunidades, a elaboração de materiais que possibilitem os agentes de pastorais, as pastorais se aprofundarem nesse tema e introduzirem essa temática também a partir das suas ações pastorais nos territórios e nas comunidades de atuação. Então, hoje a comissão ela compõe a permanência de alguns bispos religiosos, leigos e leigas, né, que contribuem
na implementação e no planejamento dessas ações formativas, utilizando a mídia, mas aproveitando esses espaços, né, que a nossa igreja proporciona no aspecto do aprofundamento formativo, a partir da palavra de Deus também, que é um elemento que conduz também toda a missão e a caminhada dessa comissão. Além da nossa incidência, né, e o fomento também dessa participação em espaços estratégicos, como as comissões estaduais de erradicação do tráfico de pessoas do trabalho escravo, né, as audiências em espaços que discutem esse tema a fim de sanar, né, e combater de forma cotidiana essa prática que o Papa Francisco chama de chaga, uma chaga social presente no mundo e presente também no Brasil. Francisco, eu tenho certeza que vocês fazem um trabalho de análise de conjuntura da realidade e eu queria perguntar quais são as causas que vocês analisam e acreditam que levam pessoas a caírem nas armadilhas de um trabalho escravo ou do tráfico de pessoas. De fato, o tráfico de pessoas tem muitas causas e uma delas, infelizmente, é essa desigualdade social que nós vivemos no mundo e principalmente no Brasil, onde nós temos uma população que mora nas grandes periferias e que muitas vezes as políticas públicas não alcançam essas populações. Então, o desemprego, né, a pobreza, né, levam com que essas pessoas elas fiquem vulneráveis e acabem aceitando condições de trabalho muito exploradoras, ou seja, que fere a sua dignidade enquanto pessoa. Então, é importante que a sociedade ela possa discutir isso, e principalmente o Estado brasileiro, garantindo nessas condições mínimas de sobrevivência, de acesso a emprego, a trabalho e renda com qualidade, né, que possibilite essas pessoas a não deixarem os seus territórios, a não deixarem suas comunidades, a não caírem nessas ciladas, vamos dizer, essas ciladas que levam a esse processo de exploração. Então, as causas são essas, né? Então, o desemprego é um fator que contribui para esse processo de exploração, né? E aí acaba levando essas pessoas a aceitarem qualquer trabalho e muitas vezes esse trabalho ele pode estar uma armadilha muito grande. Então, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, ele vai quebrar vínculos familiares, ele vai causar doenças psicológicas em homens e mulheres porque passam por um processo de violação de direito extremos, né? E às vezes essas pessoas reincidem novamente a cair nessa rede, infelizmente, porque quando retornam para os seus locais de origem, mais uma vez vão se deparar com falta de acesso a políticas públicas, com falta de emprego, e aí de forma rotineira vão caindo nesse ciclo, infelizmente, da exploração. E como a sociedade civil pode contribuir para o combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo no país? Tem algum meio de denúncia? Como é feito esse trabalho, né, de colaboração da sociedade civil? Então, o primeiro passo que a sociedade pode dar é se aprofundar nesse tema, conhecer como é que acontece, né? As formas de denúncia, hoje nós temos canais de denúncia que podem ser acionados como o Disque 100, o próprio sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, o sistema IP, onde é registrado denúncias de tráfico de pessoas e de trabalho escravo. A gente pode estar procurando a Pastoral dos Migrantes, a Rede Um Grito pela Vida, a própria Comissão Pastoral da Terra, que vem atuando, né, com essa temática do trabalho escravo desde a década de 80, a partir da denúncia feita por Pedro Causadáliga, né, e até hoje a CPT, a partir da campanha de Olho Aberto para Não Virar Escravo, fomenta, né, levar essas informações para as comunidades, sobretudo na orientação de como fazer uma denúncia, de como a gente pode procurar esses órgãos. Então, qualquer sinal, né, que a gente visualizar, seja no campo ou na zona urbana, a gente precisa denunciar. Esse ano, nós estamos também trazendo nessa abordagem do 28 de janeiro o caso Sônia, que foi uma trabalhadora traficada desde a década de 80, né, na sua infância, que trabalhou por anos em Florianópolis, na casa de um desembargador, e que foi encontrada em situação de trabalho escravo doméstico. Infelizmente, a Sônia teve que retornar para a casa
do escravagista por ordem judicial, porque se utilizou aquele termo. Sônia era da família, né? Então, a gente encontra, infelizmente, ainda hoje no Brasil, essa forma de dizer, não, a gente garante o estudo, garante a moradia, garante a roupa em troca do trabalho. Então, muitas meninas são aliciadas, são levadas dos interiores para trabalhar nessas grandes cidades, no trabalho doméstico, e acabam passando por essa situação, como Sônia passou, né, e ainda hoje passa, convivendo não com a sua família, mas convivendo, infelizmente, por ordem judicial com o seu escravagista. Então, esse ano nós estamos abraçando essa campanha que é global, Sônia Livre, e a gente convida você que é telespectador do programa Família de Amor, que também se empenhe, que também possa divulgar, né, essa campanha, que possa socializar esse tema tão relevante que nós estamos discutindo hoje nesse espaço, né, que compõe também a nossa igreja. Eu acho que esse é o passo primordial, né, socializar essas informações, trabalhar isso nas comunidades e denunciar. A denúncia ela é a porta aberta para que outras políticas, seja de repressão, de prevenção e de reinserção dessas pessoas dentro da sociedade, com dignidade. Muito obrigado, Francisco, pelos esclarecimentos, né? Eu acredito que esse trabalho de conscientização, ele deve ser sempre muito, muito ativo, né? Para que as pessoas tenham consciência, né, de uma realidade que está posta aí na nossa sociedade e que muitas vezes nós não conseguimos, né, ter um olhar tão atencioso para essa realidade. Então, nós agradecemos pelas suas palavras e que o Pai Eterno possa abençoar essa comissão, essa pastoral, né, que tem um bonito papel, uma bonita missão aí de conscientização da nossa sociedade e de nós cristãos para ajudarmos esses irmãos e irmãs que acabam entrando aí nessa realidade tão sofrida, né, como o Papa Francisco disse, numa chaga, né, que fere a tantos corações e a tantas vidas. Muito obrigado, Francisco. A gente agradece pelo espaço, Padre Gedeilson, ficamos à disposição e com esse texto bíblico, né, do livro de Gálatas, que diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém.